Vamos esperar ele começar aqui. Então vamos lá, pessoal. Nós estudamos já nas nossas duas primeiras aulas de sistema nervoso. Nós falamos de algumas estruturas do sistema nervoso, destacamos a importância do sistema nervoso, vimos que ele é um tecido especial, né? A própria irrigação sanguínea do tecido nervoso central é diferente, tem a barreira hematoencefálica para proteger essa célula aqui, o neurônio, de substâncias químicas. É um tecido protegido por uma massa óssea, né, por estruturas ósseas maciças, como o crânio e a coluna vertebral. E é um tecido que é nutrido de uma forma especial, né, pelo líquor, inclusive protegido também pelo líquor, funciona como uma bolsa de água, porque é um tecido muito delicado e muito importante. Como nós discutimos nas primeiras aulas, né, danos na estrutura nervosa central se reflete na periferia. Então, perco movimentos, perco o controle sobre algumas funções biológicas se eu tiver danos ao tecido nervoso central. E é um tecido, por ser constituído dessa célula aqui, ó, uma célula altamente especializada, que adquiriu esse formato, né, totalmente diferenciado de um cometa, né, com essa ideia de uma cabeça com uma cauda, essa célula não se regenera. Então, a perda de tecido nervoso muitas vezes não é reparada pela falta de regeneração, exceto se células-tronco presentes no próprio tecido nervoso se regenerem. Do contrário, não há regeneração. O que torna essa célula tão especial, gente? É porque essa célula, o neurônio, ele evoluiu para se comunicar com o ambiente. Então, ele é capaz de identificar um estímulo, transformar esse estímulo num impulso elétrico e conduzir esse impulso elétrico para outros tecidos. Esse impulso elétrico é, na verdade, informação. Esse estímulo pode ser, por exemplo, uma variação de temperatura que foi detectada e será transmitida para o sistema nervoso. Pode ser um comando do sistema nervoso para uma glândula. Nesses casos, o comando do sistema nervoso é sempre secrete hormônios ou não secrete hormônios. Então, o sistema nervoso controla o sistema endócrino, estimulando ou inibindo a secreção de hormônios. E os demais tecidos vão responder aos hormônios. Então, um único exemplo, né? Os hormônios que controlam o metabolismo, os hormônios tireoidianos, são produzidos pela glândula tireoide, mas ela produz sob comando do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso controla a glândula hipófise, que vai controlar a glândula tireoide, que controla o metabolismo. Então, o metabolismo celular é controlado por um hormônio. Mas quem definiu se esse hormônio devia ou não ser produzido é o sistema nervoso. Mesmo caso dos músculos. Os músculos estão relaxados. No repouso, eles estão relaxados. Mas sob comando do sistema nervoso, eles irão se contrair em resposta a estímulos. Então, o grande diferencial dos neurônios para as outras células é que eles conseguem captar esses estímulos, transformar esses estímulos num impulso de natureza elétrica, conduzir ao longo do neurônio, que eu também posso chamar de fibra nervosa, até a terminação do neurônio, onde, por meio de um processo sináptico, o impulso nervoso será transmitido para outro tecido. Pode ser um músculo, uma glândula ou outro neurônio. Vamos começar entendendo como é que o neurônio é capaz de pegar esse estímulo e transformar num impulso elétrico. Para isso, a gente vai ter que conhecer um pouquinho da estrutura de algumas proteínas existentes na membrana do neurônio, que eu numerei aqui de 1, 2, 3 e 4. Bomba de sódio e potássio, canal de extravasamento de sódio e potássio, canal de sódio dependente de voltagem, canal de potássio dependente de voltagem, canal de cálcio dependente de voltagem. A gente vai falar de cada um deles. Para a gente começar a entender os neurônios,
Essa estrutura nós já conhecemos, né? O neurônio tem uma cabeça, que a gente chama de corpo celular ou soma. Dessa cabeça tem prolongamentos, os dendritos, fazem conexões com outros neurônios, com outras células, e que também captam estímulos. Temos o axônio, que é um prolongamento do neurônio, que neurônios são células que podem ser muito longas, até atingir aí metro de comprimento. Porque eu posso ter um neurônio na superfície, por exemplo, na sola do meu pé, tem um dendrito, ele vem até o corpo celular, passa por todo o axônio, até se comunicar com outro neurônio aqui na minha medula espinhal. Então, quando eu toco piso num prego, por exemplo, eu sensibilizo uma terminação do meu neurônio, um impulso é conduzido ao longo dele, até que uma sinapse acontece na minha medula espinhal, informando o meu tecido nervoso central de que eu pisei num prego lá na periferia. Então, são células muito longas. Esses axônios, né, permitem que o neurônio cubra longo, especialmente o neurônio periférico. O neurônio periférico é bastante neurônio sensitivo, né, que capta estímulos da periferia, ele pode ser bastante longo. Eu acho que eu até mostrei para vocês. Não, com certeza eu mostrei. Aqui, os tipos de neurônios. Ó, reparem aqui um neurônio sensitivo. Ele tem as terminações nervosas, onde vai detectar, por exemplo, variação de temperatura, o toque sobre a pele, as terminações nervosas do tato detectam, variação de temperatura, tem neurônios específicos para detectar dor em qualquer ponto do nosso corpo, variações sonoras nas células do nosso tímpano, variações de luminosidade visuais, graças aos neurônios dos nossos olhos. Então, esses estímulos são captados na periferia, transformados em impulsos elétricos, conduzidos pelos neurônios periféricos até a medula espinhal. Nessa outra extremidade, eles enviam as informações que captaram aqui na periferia para a medula espinhal. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. Aqui. Eu posso ter um estímulo detectado, por exemplo, uma cólica intestinal. Os neurônios vão captar essa informação na periferia e conduzir até meu tronco encefálico, ou vão conduzir essa informação até a minha medula espinhal. E daí essa informação é conduzida até o encéfalo, onde será processada e uma resposta será mandada de volta. É assim que o sistema nervoso controla os demais tecidos. Vamos entender primeiro como é que o sistema nervoso consegue gerar um estímulo. Gerar um estímulo não, desculpa. Responder a um estímulo e gerar um impulso elétrico. Primeiro, a gente tem que saber que o neurônio ele tem uma quantidade de potássio, a mais é o íon potássio, tá? Para quem não sabe. Ele tem muito potássio dentro dele e muito sódio fora. Então, no tecido nervoso, os neurônios concentram potássio dentro da célula e no espaço extracelular, ou seja, fora do neurônio, o íon que está em grande quantidade é o sódio. Por que que existe essa diferença? Essa diferença, gente, ela é biologicamente necessária para que haja vida. Nunca a quantidade de potássio dentro e fora do neurônio vai chegar nem perto de se igualar. Nunca a quantidade de sódio fora e dentro do neurônio vai chegar nem perto de se igualar. Muito antes de haver essa igualdade, o neurônio já teria degenerado, morrido e nós juntos. Então, não. Enquanto estamos vivos, a quantidade de potássio é grande dentro do neurônio e pequena fora, enquanto que o sódio é mantido fora em grande concentração e muito pouco sódio dentro. Alguém sabe quem é a culpada disso? É uma estrutura que vocês já conhecem, que pega
sódio de dentro do neurônio e joga para fora, mantendo ele concentrado aqui fora, e pega potássio de fora do neurônio e joga para dentro, mantendo potássio concentrado aqui dentro. Todos vocês já estudaram isso. E quem que eu estou falando? A bomba de sódio e potássio? Essa primeira estrutura aqui, ó, a bomba de sódio e potássio. Um minutinho, gente. A bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz? Ela é uma proteína na membrana do neurônio, mas várias outras células têm, porque essa diferença na quantidade de sódio e potássio é importante para várias células de vários tecidos. Então, a bomba de sódio e potássio não é uma exclusividade do neurônio, mas ela está presente na membrana do neurônio. É uma proteína que nunca para de funcionar. E ela gasta energia, ela gasta ATP para funcionar. Então, ou seja, essa diferença de sódio, muito sódio fora, pouco dentro, muito potássio fora e pouco dentro, não é normal. Por quê? Porque essa membrana é permeável. Se eu tenho um mineral muito concentrado de um lado e pouco concentrado do outro, e uma membrana permeável no meio, o que deveria acontecer, gente, com o passar do tempo? Ó, eu tenho uma solução aqui muito concentrada em sódio, fora do neurônio, e pouco sódio dentro, e uma membrana permeável separando esses dois ambientes, dentro e fora do neurônio. O que deveria acontecer com o sódio, gente, com o passar do tempo? O sódio ultrapassar a membrana permeável Ele, e está dentro do neurônio. ele ultrapassar a membrana e entrar dentro do neurônio, onde ele está menos concentrado. Então ele sai de onde ele está mais para onde ele está menos. E o potássio, que está muito concentrado dentro do neurônio? A tendência dele é sair do neurônio e vir para o lado de fora, onde ele está menos concentrado. O sódio vai entrar e o potássio vai sair. Até que ponto, gente? Que hora que vai parar de acontecer isso? Ou todo o sódio que existe fora vai entrar e todo o potássio que existe dentro vai sair? Ou antes disso acontecer, eles param em algum momento? Quando é que para? Quando é que o sódio para de entrar? Quando é que o potássio pararia de sair? Ó, o sódio está muito concentrado fora. O movimento natural dele seria atravessar a membrana e vir para dentro do neurônio. Até quando, gente? Até a concentração de sódio aqui dentro estar igual à concentração de sódio aqui fora. Quando essas duas soluções ficassem isotônicas, ou seja, aqui dentro tivesse uma quantidade de sódio e aqui dentro, aqui fora a mesma, aí pararia o movimento de sódio. Potássio tem muito dentro do neurônio, então o normal era que o potássio saísse, até a quantidade de potássio fora será a mesma quantidade de potássio dentro. Muito antes disso acontecer, nós já teríamos morrido. Então, isso não acontece. Ah, professor, mas a membrana é permeável, o potássio devia sair, o sódio devia entrar. Quem mantém essa diferença? A bomba de sódio e potássio. É essa proteína que gasta energia, gasta ATP, e ela funciona ininterruptamente ao longo de toda a nossa vida. O que ela está fazendo na membrana do neurônio? Ela está pegando sódio de dentro do neurônio e jogando para fora. Ela pega 3 átomos de sódio e joga para fora. Em troca, ela pega 2 átomos de potássio do meio externo e joga para dentro do neurônio. Ela é chamada de bomba. Ela está bombeando 2 cátions em sentido oposto. O sódio ela está pegando de dentro do neurônio e jogando para fora. O potássio ela está pegando de fora e jogando para dentro. Só que enquanto ela trabalha, ela vai deixando o interior do neurônio mais negativo que o lado de fora. Ele vai ficando menos 4 milivolts mais negativo dentro do neurônio do que fora. Alguém consegue me dizer por que a bomba de sódio e potássio está deixando o interior do neurônio mais negativo que o lado de fora?
Olha lá, professora, ela está trocando duas cargas positivas, ela está jogando sódio para fora, potássio para dentro. Está trocando carga positiva com carga positiva. Por que ela está deixando o neurônio negativo? Menos 4 milivolts mais negativo que o meio externo, enquanto ela trabalha. E ela trabalha ininterruptamente. Quem tem uma sugestão? Para ativar a polarização do impulso nervoso? Não, ela está ajudando a gerar o estado de repouso do neurônio, que é um estado negativo. O interior do neurônio está mais negativo que o lado externo, quando ele está em repouso. Mas não é isso, não estou perguntando porque enquanto ela trabalha, ela deixa o interior do neurônio menos 4 milivolts mais negativo que o lado de fora. Gente, reparem o seguinte, ela está jogando 3 cargas positivas para fora, certo? Quando ela faz isso, ela capta quantas cargas positivas de fora e joga para dentro? Quanto, gente? Ela está jogando 3 sódios para fora. Quantos potássio ela está pegando de fora e jogando para dentro? Só um, professor? 2. 2 potássios. 2. Ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Ó, isso aqui é uma bomba de sódio e potássio, uma proteína de membrana. Ela vai gastar ATP, energia, para pegar 3 sódios de dentro do neurônio e jogar para fora. Em compensação, ela pega 2 potássios de fora do neurônio e joga para dentro. Essa é a bomba de sódio e potássio. Gente, vamos pensar o seguinte comigo. Se eu dou para vocês R$3, e aí vocês me devolvem R$2. Aí eu dou para vocês mais R$3. Vocês tornam a me devolver R$2. Eu dou para vocês R$3 outra vez. Vocês voltam a me devolver R$2. Pela quarta vez eu dou mais R$3 para vocês. Vocês me devolvem R$2. No final, gente, vocês receberam R$12, certo? Dei para vocês R$3 por 4 vezes. Então vocês receberam R$12. Cada vez que vocês receberam 3, vocês me devolveram 2. E no final das vezes, eu recebi de volta R$8. Eu fiquei no prejuízo? Eu fiquei no negativo nessa transação com vocês? Dando R$3 e recebendo 2? A cada transação, vocês concordam que eu fiquei R$1 no negativo? Porque eu dava 3 e recebia R$2. Por isso eu sempre fico no negativo de R$1. A bomba de sódio e potássio, ela deixa o neurônio sempre no negativo de uma carga. Por quê? Porque ela joga 3 cargas positivas para fora, mas ela só pega de fora para dentro quantas? 2. Ela joga sódio e pega de volta apenas 2 potássios. Então, a cada vez que ela trabalha, ela vai deixando o interior do neurônio mais negativo, porque ela joga mais carga positiva para fora do que ela pega de fora para dentro. Então, sempre que ela vai trabalhando, ela vai deixando o neurônio menos 4 milivolts mais negativo que o lado de fora. E reparem que ela é a grande responsável por manter altos níveis de sódio fora do neurônio e altos níveis de potássio dentro. Por quê? Porque ela está sempre jogando sódio para fora e sempre jogando potássio para dentro. É ela responsável por essa diferença de concentração. O que aconteceria se as bombas de sódio e potássio do meu neurônio parassem de funcionar? Em relação às quantidades de sódio e de potássio. Iria ter um grande desequilíbrio elétrico? Não. Gente, se eu não estou dizendo que é essa bomba que trabalha gastando energia, jogando sódio para fora e potássio para dentro, que é responsável por manter o sódio fora, muito concentrado fora, e o potássio muito concentrado dentro. Se ela para de funcionar, gente, o que vai acontecer com o sódio?
Qual vai ser o caminho que ele vai seguir se a bomba para de funcionar? Entrar para dentro. Ele vai entrar para o neurônio até as quantidades se igualarem. O que vai acontecer com o potássio? Sair para fora. Ele vai sair do neurônio até as quantidades se igualarem. Morte. Então, se as minhas bombas de sódio e potássio param, eu morro. Por isso que o meu sistema nervoso central não tolera ficar sem glicose. Olha aqui, ó. A bomba de sódio e potássio, para trabalhar, ela gasta energia, ela gasta ATP. É transporte ativo, ela joga sódio para fora e pega potássio para dentro. Mas ela gasta energia para isso. Por isso, nosso sistema nervoso central gasta energia o tempo todo, mantendo essa diferença de concentração. Por isso, não pode faltar glicose no sistema nervoso. Ele não pode parar de gerar energia. Se faltar energia, se faltar ATP, as bombas de sódio param. O potássio começa a sair do neurônio e o sódio começa a entrar. O indivíduo morre. Entra em coma, desmaia, vai para o coma, depois morre. Certinho? Professor, Foi. quando a gente pensa muito e estuda muito, tipo, igual uma matéria igual essa agora mesmo, gasta mais energia, os nossos neurônios consomem mais glicose. Consomem. A gente tem fadiga mental também, né? Nossas células nervosas cansam quando são estimuladas, né? Tanto que você, quando está estudando, lendo, memorizando, chega uma hora que você chega num ponto de estafa. Você lê e fica parado no mesmo parágrafo, não vai para frente, já vai dando um cansaço. Você precisa dar uma parada, oxigenar seu cérebro fazendo uma outra coisa, para depois você retornar para o estudo. Então, a fadiga, a cansaço também mental. A gente é uma estrutura com um potencial absurdo, mas ela, como qualquer estrutura biológica, né, ela tem seus limites. Repararam que a bomba de sódio, então, ela vai deixando o meu neurônio mais negativo, porque ela está sempre jogando 3 cargas positivas para fora, mas só pegando 2 de volta. Então, ela sempre deixa o neurônio com uma carga no prejuízo, uma carga positiva, né? Joga 3 e só pega 2, então ela vai ficando cada vez mais negativa, deixando o neurônio menos 4 milivolts, mais negativo que o meio externo. Só que o estado de repouso de um neurônio, gente, a gente chama de repouso polarizado. Quando o nosso neurônio está em repouso, ou seja, ele não está transmitindo impulsos. O repouso polarizado, o neurônio está menos 90 milivolts mais negativos que o meio externo. Então, a célula nervosa, o citoplasma dela, é muito mais negativo que o meio externo. É 90 vezes mais negativo que o meio externo. Vamos colocar assim. Ele tem menos 90 milivolts de carga. Então, ele é menos 90 milivolts mais negativo que o lado de fora. Ora, mas a bomba de sódio e potássio só contribuiu deixando ele menos 4 milivolts. Para ele chegar a menos 90, tem mais alguém trabalhando, não tem? Para deixar o interior do neurônio negativo. Quem está fazendo isso, gente? Essa proteína 2. Pelo desenho aqui, o que ela está fazendo, gente? Essa proteína 2 está fazendo na membrana do neurônio? Só pelo desenho. Vamos, gente, ativa. Não é possível que só a Karine está assistindo essa aula. O que está acontecendo? Já está colocando para fora. Para fora o quê? Potássio. Potássio. Potássio é uma carga positiva ou negativa? Positiva. Se esse canal está permitindo que potássio saia do neurônio e potássio é uma carga positiva, como é que vai ficar dentro do neurônio? Mais positivo ou mais negativo? Mais negativo. Mais negativo, está perdendo uma carga positiva. Essa proteína 2, ela é chamada de canal de extravasamento de sódio e de potássio. Mas eu marquei em amarelo o potássio, porque embora ela tenha esse nome, canal de extravasamento de sódio e potássio, ela tem muito maior afinidade pelo potássio do que pelo sódio. Então, na prática, o que esse canal extravasa mesmo é apenas potássio. Sódio quase não passa por ele. Ele é um canal de extravasamento de potássio, embora o nome seja de sódio e potássio, porque teoricamente, por ele daria para o sódio entrar e para o potássio sair.
Só que, como a afinidade dele é muito maior pelo potássio, basicamente só potássio sai. O sódio quase não entra por ele. Nesse canal de extravasamento de sódio e de potássio, mas que na prática só extravasa potássio para fora, ele vai deixando o neurônio negativo internamente. Quanto? Menos 86 milivolts mais negativo que o meio externo. Por isso, gente, se eu somar a carga negativa gerada pelo canal de extravasamento de sódio e potássio, que é menos 86 milivolts, com a carga negativa gerada pela bomba de sódio, que é menos 4 milivolts, eu vou chegar no estado de repouso polarizado a menos 90 milivolts. Tudo isso para dizer para vocês que um neurônio, quando ele não está transmitindo impulsos, ou seja, quando ele está em repouso, ele está carregado a menos 90 milivolts, polarizado a menos 90 milivolts. O que significa? O citoplasma do neurônio em repouso tem uma carga de menos 90 milivolts mais negativa que a carga do lado externo. Até aqui foi, gente? Entenderam que o neurônio, quando está em repouso, ele está negativamente carregado? E por quê? Porque ele está perdendo cargas positivas para fora, principalmente por isso, né? Porque ele está perdendo potássio pelo canal de extravasamento, ficando menos 36 milivolts negativo, e porque a bomba de sódio e potássio trabalha com déficit, né, de carga positiva. Ela joga 3 para fora, mas só pega 2 de volta. Então ela também contribui para gerar esse estado de negatividade quando o neurônio está em repouso. O que é que tira... Oi. Só para assimilar, quando que o neurônio, assim, um exemplo prático, quando que esse neurônio ia ficar em repouso, né, nessa carga de menos 90 milivolts? Por exemplo, você está sentindo, concorda comigo que você tem neurônios que transmitem dor por toda a superfície do seu corpo? Sim. Porque há uma agulhinha aí em qualquer ponto da superfície do seu corpo, você vai sentir dor. Agora, você está sentindo dor em algum ponto da superfície da sua pele? Não. Então, todos os neurônios que transmitem dor, que têm terminações na superfície da sua pele agora, eles estão ativados ou eles estão em repouso a menos 90 milivolts? Ah, sim, estão em repouso. Estão todos em repouso. O que vai tirar eles do repouso? A exposição à dor, né, um contato externo à pele, e aí vai ativar ele? O nome que eu dou para todos esses contatos externos que podem ativar os meus neurônios? Estímulo. Estímulos. Estímulos, a gente pode ter de diferentes naturezas. O estímulo pode ser químico, pode ser um ácido corroendo a minha pele, pode ser térmico, pode ser calor, pode ser frio, pode ser um estímulo mecânico, pode ser um toque, uma pancada, uma perfuração. Então, diferentes estímulos podem sensibilizar meus neurônios. O que o meu neurônio vai fazer? Quando for estimulado, ele vai sair do repouso. Como é que ele sai do repouso e se ativa? Está vendo que a carga dele no repouso é negativa ou positiva? Professor? Oi. E se no caso for, por exemplo, uma picada de cobra? Porque a picada de cobra, o veneno já cai lá dentro mesmo, né? Aí como que seria esse estímulo? São dois estímulos na picada de cobra. Primeiro, você vai ter um estímulo mecânico, que vai gerar dor, que são as próprias presas da cobra penetrando a sua pele e provocando dano nas suas estruturas nervosas. Então, vai ter um estímulo mecânico, né, da perfuração das presas da cobra. Depois que ela perfurar e soltar o seu veneno ali dentro, esse veneno vai gerar um estímulo químico, porque esse veneno tem substâncias, tem proteínas que atacam os nossos neurônios. Então, são neurotóxicos. Então, vão danificar as estruturas nervosas daquele ponto onde o veneno foi injetado. Então, primeiro o estímulo é mecânico. Depois é uma cobra não venenosa, por exemplo, a picada dela só vai ter um estímulo mecânico. Só a perfuração das presas, porque ela não solta o veneno. Aqui a venenosa vai ter duplo estímulo. Primeiro a picada e depois os efeitos do próprio veneno irritando
ou danificando as terminações nervosas daquele ponto onde o veneno foi injetado. Ah, tá. Entendi. O que eu faço agora, então? Hã? Ficou Ó, fácil. Até para saber dos dois ainda. você pode ter estímulos somados, né? Você pode ter dois estímulos os neurônios sendo estimulados de formas diferentes. Quando, gente, um estímulo desse é detectado por uma terminação nervosa, nós vamos ver um vídeo bem bacana que mostra isso, um estímulo que vai gerar aqui, vai tirar esse neurônio do repouso e vai ativá-lo. O que vocês precisam saber? O que é um estado ativado de um neurônio? O neurônio que está em repouso polarizado, para ele ativar, ele tem que sofrer um processo chamado de despolarização. O que significa o estado despolarizado? Significa que a carga interna do neurônio foi para mais 35. Olha que interessante, no repouso ele estava com qual carga, gente? Qual que era a carga do repouso polarizado? Menos 90. Menos 90. Aí o neurônio sofre o estímulo. Ele sai do menos 90 e vai para qual que carga? Mais 35 milivolts. Como é que vocês acham que isso aconteceu? Olha aqui, ó, o que está acontecendo na terceiro tipo de canal que nós vamos ver na membrana do neurônio, que é o canal de sódio dependente de voltagem. O que está acontecendo aqui nesse canal, gente? Quando ele se abre. O sódio não está entrando, gente? Qual que é a carga do sódio? Qual que é a carga do sódio? Não, deve ter caído esse sinal, não é possível. Vou repetir aqui. Só um? Hum? Vamos lá. Tente participar um pouquinho mais, vocês conseguem. Presta atenção. O neurônio estava em repouso, sem transmitir estímulos. A carga interna dele estava menos 90 milivolts. Ele estava em estado de repouso polarizado com uma carga negativa. O estímulo, o que o estímulo faz com o neurônio? Como é que um estímulo desperta um neurônio? O que o estímulo muda na membrana de um neurônio é que o estímulo abre canais de sódio dependentes de voltagem. Então, o que o estímulo faz no neurônio? Como é que o estímulo consegue ativar um neurônio? Ele abre os canais de sódio dependentes de voltagem. O sódio está mais concentrado fora ou dentro do neurônio? Fora, né? Então, quando esses canais se abrem, qual é o movimento normal do sódio? Ele vai sair de onde ele está mais concentrado e vai extravasar para onde ele está menos concentrado. Então, já que o neurônio tem muito sódio fora dele, assim que o estímulo abre os canais de sódio, sódio entra. Qual é a carga do sódio, gente? Sódio tem carga positiva. À medida que o sódio vai entrando, como é que vai ficando a carga do neurônio? Ela estava a menos 90. Mas aí vai entrando sódio, a carga vai ficando menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, zero. O sódio continua entrando. Mais 10, mais 20, mais 30, mais 35. Esse é o ponto de gatilho. Esse é o ponto de disparo. Esse neurônio ele vai transmitir um impulso nervoso se entrar sódio nele o suficiente para ele atingir uma carga interna de mais 35 milivolts, ou seja, tem que ficar mais positivo, 35 vezes mais positivo que o lado de fora. Ele tem que estar com uma carga de mais 35 milivolts em relação ao lado de fora. Concorda que ele inverteu a carga, gente? O que o estímulo fez com o neurônio? Qual foi a grande mudança bioquímica que o estímulo gerou no neurônio? Ele estava negativamente carregado quando estava no repouso,
Depois do estímulo, ele ficou como? Negativa ou positivamente carregado? Positivo. Positivamente. Positivamente. A quantos milivolts agora? Isso só acontece com o estímulo, né? A partir Só, daí, só o estímulo tira o neurônio do repouso. Se você está aí agora sem dor, pegar uma agulhinha e começar a penetrar a sua pele em qualquer ponto, a penetração dessa agulha vai lesionar suas terminações nervosas. Esse estímulo mecânico vai abrir canais de sódio. Sódio vai entrar nos neurônios dessa região onde você está penetrando com a agulha. Então vai entrar sódio nesses neurônios. Se eles atingirem a carga positiva de mais 35 milivolts, ou seja, tem que entrar sódio o suficiente para chegar em mais 35 milivolts. Quando chegar, o seu neurônio vai despolarizar. Ele vai transmitir um impulso nervoso em direção à sua medula espinhal. Quando chegar na sua medula espinhal, ela manda de volta uma informação, um arco reflexo, para você dar um jeito de tirar essa agulha da sua pele. Ela vai mandar uma resposta para que você... Então, pense o seguinte, você vai lá e pega numa colher quente os neurônios da sua mão que transmitem dor estão em estado de repouso. Aí você vai lá bem bobinho, uma colher lá dentro da panela de arroz fervendo, um cabo metálico, e você vai, pega na colher. O calor, a alta temperatura naquele cabo, vai ser um estímulo para abrir os canais de sódio das terminações nervosas da sua mão. E sódio vai começar a entrar dentro das terminações nervosas. Elas vão atingir mais 35 milivolts, vão despolarizar e mandar um impulso elétrico para a sua medula espinhal. A sua medula espinhal vai imediatamente mandar uma resposta para os músculos da sua mão, dizendo o quê? Abram, solte essa colher. Qual que é a ideia? Soltar essa colher o mais rápido possível, para minimizar os danos que ela pode provocar no tecido da minha mão. Conseguiram entender até aqui, gente? parece que Qual o tempo, professor? Ah? O tempo para o neurônio fazer todo esse processo mediante o estímulo? Em torno de 0,1 segundos. 0,1 segundo. É na casa dos milissegundos, tá? Para isso acontecer. Tanto que em 1 minuto, não, 1 minuto não, deixa eu pegar o termo correto aqui. É 1 segundo. Negócio bem difícil de aceitar, porque para a gente processar é até difícil de entender. Mas em 1 segundo, é segundo mesmo, 1 segundo, um neurônio pode disparar um potencial de ação 2.500 vezes. Então ele pode sair do repouso, chegar a mais 35 milivolts e disparar um potencial de ação, ou seja, despolarizar 2.500 vezes em 1 segundo. Então esse processo é muito, muito, muito rápido. Essa membrana permeável, então, ela já fica tipo na espreita. Qualquer momento ela vai se abrir. Os canais de sódio, né, não é a membrana em si, são os canais de sódio. Enquanto eles estão fechados, o neurônio está em repouso. Quando eles se abrem, o sódio entra, porque tem muito sódio fora. Então, quando os canais de sódio se abrem, o sódio entra. E por que um canal de sódio se abriria? Somente em resposta a um estímulo térmico, mecânico, químico. Esse é o motivo para esses canais de sódio se abrirem e o estímulo, o sódio entrar, o neurônio ficar mais 35 milivolts e despolarizar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, um potencial graduado acima do limiar alcança a zona de disparo. O que está querendo dizer? Que esse neurônio saiu do repouso e, olha, a carga que estava negativa internamente ficou positiva, então ele atingiu mais 35 milivolts. Só que não basta, gente, essa despolarização acontecer aqui.
ela tem que ir acontecendo em cascata, ao longo de todo o axônio, até chegar na terminação axonal. E por que isso acontece? Porque quando aqui fica positivo, aqui que eu recebi o estímulo, aqui ficou positivo. Os canais de sódio daqui próximos percebem isso e também vão se abrindo em cadeia. Por isso, ó, logo, os canais de sódio já estão abertos nas regiões próximas. Por quê? Porque o canal de sódio vai detectando que aqui ficou positivo. Então, logo os daqui, ó, também vão se abrir. O sódio vai entrando ao longo do axônio e ele vai ficando positivo. Então, os canais de sódio se abrem, o sódio entra, o neurônio despolariza, ou seja, o interior dele fica positivo em relação ao meio externo, mais 35 milivolts. Tá vendo? Ó? Esse potencial vai correndo pelo neurônio até chegar ao final. Olha o que está acontecendo aqui logo atrás, gente. Assim que eu despolarizo, que eu atinjo mais 35 milivolts, eu gero um impulso elétrico. E aí por quê? Porque os canais de sódio vão se abrindo em cadeia até a terminação axonal. Então ele começa ficando positivo aqui, onde eu recebi o estímulo, e isso vai acontecendo em cadeia até o final do neurônio. Uma vez que ele despolarizou, gente, o que vocês acham? Ele deve ficar assim, despolarizado eternamente? Ou ele deve retornar, depois que ele respondeu ao estímulo, ele deve retornar ao estado de repouso? O que vocês acham mais lógico? Ele retorna. Ele, uma vez despolarizou, uma vez que ele transmitiu o estímulo, vocês acham que ele deve permanecer despolarizado, transmitindo o estímulo para sempre, ou ele retorna para o estado de repouso? Quando vocês sentem dor, a dor continua eternamente, ou depois que o estímulo é enviado, aqueles neurônios voltam para o estado de repouso e a dor cessa? Volta para o estado de repouso. Volta para o estado de repouso. Gente, para ele ficar positivo, sair do estado de negatividade que ele estava no repouso, ele precisou ganhar sódio. O que ele vai precisar fazer agora para voltar para o estado de menos 90? Ele tem que ganhar uma carga positiva ou ele tem que perder? Tem que perder. Tem que perder. Qual que é a carga positiva que o neurônio tem em grande quantidade dentro dele? Potássio. Potássio. Então, quem que ele vai poder perder para voltar para o estado de menos 90 milivolts? Potássio. Logo depois que a despolarização acontece, quem vai se abrir agora são os canais de potássio dependentes de voltagem. Eles se abrem e potássio sai. Com isso, o neurônio atinge uma carga de menos 90 milivolts, porque ele vai perdendo potássio até ele caindo a sua carga. Ele vai voltar, ó, menos mais 25, mais 15, mais 5, 0, menos 10, menos 20, menos 30, até ele voltar a menos 90 milivolts. Quando ele voltar para o estado negativo que ele estava, eu posso chamar novamente de estado polarizado? Não. Agora eu vou chamar de estado o quê? Repolarizado, porque ele já esteve polarizado quando estava em repouso. Ele recebeu um estímulo, respondeu a esse estímulo abrindo canais de sódio e despolarizou. E depois que ele despolarizou, ele abriu o canal de potássio, perdeu o potássio e repolarizou, voltando para o estado de repouso. Por que é importante voltar para o estado de repouso, gente? Por que ele não despolariza e fica? Por que é importante retornar ao estado de repouso? Porque senão ele vai ficar transmitindo estímulos toda a vida e a gente vai ficar sentindo esse estímulo toda a vida. Toda a vida. Mas por que é mais importante, além de encerrar o estímulo, por que é importante voltar para o estado de repouso? Porque a qualquer momento ele pode sofrer um novo estímulo. Perfeito, para estar pronto para responder a novos estímulos. Se o meu neurônio desensibiliza, se o meu neurônio se despolariza, se ele se ativa e permanece ativado, ele não vai responder a novos estímulos. Eu preciso que ele ativou, retorne para o estado de
de polarização, volte para o repouso, para que, caso um novo estímulo surja, ele seja capaz de responder a esse novo estímulo. Por isso que isso aqui, ó, sair o estímulo, sair do repouso e retornar para o estado de repouso, acontece numa fração de segundo. Milissegundos, isso aqui vai demorar para acontecer. Professor, vou fazer uma pergunta, acho que ela é um pouco idiota, mas eu fiquei muito curiosa. E o sódio? Todo aquele sódio que entrou? E o sódio? A polarização acontece o que com ele? Ó, o sódio entrou, só que o lugar dele não é dentro. Onde o sódio fica concentrado? Fora. Ora, Quem pode responder a Karine aí, gente? Esse sódio que entrou, como é que ele vai ser jogado para fora? Boa pergunta, Karine. Quem vai pegar o sódio que entrou e jogar para fora? A bomba de. A bomba de sódio e potássio. Ela não trabalha incessantemente, eternamente. O que ela vai fazer com o sódio que entrou? Jogar para fora. E esse potássio que saiu na repolarização, ele pode ficar aqui fora ou ele tem que voltar para dentro do neurônio? Ele tem que voltar. Quem é que pega ele aqui de fora e joga para dentro de volta? Também a bomba. A bomba. Os meus neurônios podem despolarizar várias vezes por segundo. A minha bomba pode parar, gente? Não. ela trabalha arduamente, então. Porque o sódio entra e o potássio sai. A neurotransmissão bagunça o coreto. A bomba de sódio e potássio está trabalhando para manter tudo equilibrado. O sódio fora, o potássio dentro, como tem que ser. E aí ela gera um estado de repouso. Quando há um estímulo e a neurotransmissão acontece, eu consigo despolarizar o neurônio, sódio entra e em seguida, para repolarizar, potássio sai. Dando trabalho para a bomba de sódio e potássio. Lá vai ela pegar o sódio que entrou e jogar para fora, pegar o potássio que saiu e jogar para dentro. Por isso ela não trabalha, ela não para de trabalhar nunca, porque ela está sempre organizando as concentrações de sódio e potássio dentro e fora do neurônio. A bomba, ela tem um transporte ativo. Ativa, ela gasta energia. Isso. Enquanto que os neurônios, ele é passivo, a partir do momento que ele abre, é automático, ou ele está gastando energia também? A abertura dos canais de sódio e de potássio é um transporte passivo, não há gasto de energia. Tá? Então aqui o sódio entra e o potássio saem por difusão. Difusão facilitada, difusão simples, né? Por dentro dessa proteína. Eles saem de onde eles estão mais concentrados para onde eles estão menos concentrados. Aqui é por difusão simples. Aqui, como o potássio está sendo jogado contra seu gradiente de concentração, ele está saindo de onde ele tem menos para onde ele tem mais, que é dentro do neurônio. E o sódio está saindo de onde ele tem menos para onde ele tem mais, que é fora do neurônio. Isso aí é contra o gradiente. A célula só consegue forçar esse transporte gastando energia. Por isso que a bomba de sódio e potássio é uma ávida consumidora de energia. Um dos grandes motivos da gente sentir fome de tempos em tempos é a bomba de sódio e potássio nas nossas células, porque ela não para de trabalhar, ela não para de gastar energia. Especialmente no nosso tecido nervoso, por isso que ele é tão carente de energia, né? Falta um pouquinho de energia, falta um pouquinho de glicose para ele, as vistas já escurecem, já vem uma tonteira forte, quando você vê, desmaiou. Por quê? Porque o sistema nervoso central não tolera a falta de energia. Vamos tentar ver isso graficamente, ó. Que bonitinho esse gráfico. Olha aqui, isso aqui está no eixo Y. A carga do neurônio, em milivolts, a carga interna dele. E aqui o tempo, em milissegundos. Então, reparem que numa fração de segundo, todo o processo acontece, ó. Estímulo, saio do repouso, despolarizo, repolarizo. Então, vamos lá. Qual que é a carga do neurônio no repouso, pessoal? Qual que é a carga que ele está? Menos 90. Menos 90. Aí eu sofro o estímulo. O que vai mudar na superfície do neurônio após o impacto gerado pelo estímulo?
Elétrico, térmico, químico, sonoro, visual. O que vai mudar na superfície do neurônio? Que ele sai de menos 90 e chega a mais 35. Vai entrar mais sódio. Abre canais de sódio, gente. A mudança que o estímulo provoca na membrana do neurônio é a abertura de canais de sódio dependentes de voltagem. À medida que eles abrem, o sódio entra. À medida que o sódio vai entrando, a carga que estava menos 90 vai ficando positiva, 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 até chegar no zero, ultrapassa o zero e chega a mais 35. Mais 35 é o que ele está chamando aqui de ponto de ultrapassagem. Mas em muitos livros vocês vão ver como zona de gatilho ou zona de disparo. Por quê? Zona de gatilho, zona de disparo de quê, gente? Do impulso nervoso. É aqui que o impulso elétrico é gerado e começa a ser transmitido ao longo da fibra nervosa. Então essa é a zona de disparo, mais 35. Depois que atinge esse estado, o que está acontecendo, gente, com a carga do neurônio? Após atingir a zona de disparo do impulso nervoso. O que está acontecendo? Vai voltar a menos 90, ele vai repolarizar. E por que ele está ficando negativo? Como é que ele está conseguindo ficar negativo de novo? O que está acontecendo na membrana do neurônio? A bomba Depois o sódio, né? Tá fora e voltou lá. Não, para, tem nada a ver com sódio. Sódio, o estímulo abriu os canais de sódio, o sódio entrou, ele foi ficando positivo e despolarizou a mais 35. Eu estou perguntando que uma vez que ele despolariza e transmite o impulso nervoso, atinge a zona de disparo, agora ele está ficando negativo de novo. O que está fazendo o interior do neurônio voltar a ficar negativo? Repolarização. Repolarização. Mas o que está acontecendo na repolarização para ele voltar para menos 90? O sal está saindo daí de dentro? Não é o sal, como chama? Qual íon está saindo de dentro do neurônio? Deu branco. Sódio. K+, só. Não, potássio. K+, potássio, está saindo de dentro do neurônio para fora. Como é que chama esse processo? Repolarização. Ele vai levar a carga do meu neurônio de volta para onde? Para menos 90. Então, aqui o gráfico está mostrando. Ó. Na repolarização, eu estou perdendo potássio. E na despolarização, está entrando sódio. Eu recomendo que vocês façam esse gráfico na apostila, logo depois do desenho e vocês podem até fazer isso aqui, para vocês entenderem. Vocês lembrarem que na repolarização, vou achar que o sinal demais, que ele sumiu. Na repolarização, quem que está entrando, gente, no neurônio? Na despolarização. Está fazendo ele sair do menos 90 e chegar no mais 35. Está entrando sódio. E na repolarização, quem é que está saindo? Potássio. Potássio. Beleza? Na despolarização, sódio está entrando, na repolarização, potássio está saindo. Isso tudo está acontecendo numa fração de segundo. Gente, nesse tempo aqui, ó, em que o neurônio está disparando o potencial de ação e ainda está tentando repolarizar, nesse período, vocês acham que ele consegue aqui, ó, nesse espaço de tempo, responder a um novo estímulo? Ou ele precisa tornar a repolarizar para ele responder a um novo estímulo? O período entre uma despolarização e uma repolarização. Os canais de sódio estão se abrindo
e ainda não se fecharam. Esse período, o neurônio consegue responder a um novo estímulo ou ele tem que esperar esse processo, o canal de sódio fechar e o canal de potássio abrir, para ele conseguir responder a um novo estímulo? Eu acredito que ele consiga responder. Por exemplo, quando nós temos contração de parto, já lá no finalzinho, a gente mal terminou de sentir uma contração, já vem outra logo em seguida. Quer dizer, não acabou a despolarização, a repolarização. Eu não preciso esperar a repolarização inteira para liberar o novo estímulo. Mas o que foi que me fez despolarizar, gente? Não foi abrir canal de sódio? Então, o que eu preciso esperar para despolarizar de novo? Eu preciso que o número significativo desses canais de sódio que abriram se fechem, para que eles possam se abrir outra vez em resposta a um novo estímulo. Então, para eu ter um novo, para o meu neurônio responder a um novo estímulo, se os canais de sódio dele ainda estiverem abertos, ele não consegue. Ele tem que fechar os canais de sódio que se abriram para ele poder responder a um novo estímulo. Olha aqui a estrutura do canal de sódio, para vocês tentarem entender. Está vendo que o canal de sódio está fechado na comporta de cima, voltada para o meio externo, e a comporta de baixo fica aberta. Nesse estado, ele está em repouso. Quando a gente sofre um estímulo, olha o que acontece com a comporta de cima do canal. Ela abre. Aí o sódio que estava fora do neurônio entra. Ele vai sair de menos 90 e vai chegar a mais 35. Como é que chama esse processo? Com os canais de sódio abertos. Despolarização. Despolarização. Reparem que depois, ó, qual comporta que fecha? A de cima ou a de baixo que fecha primeiro? A de baixo. E a de cima continua aberta, mas o sódio passa? Não. Então, nesse estado aqui, a gente fala que o canal está inativo. Por quê? Porque ele não responde a um novo estímulo. Se a comporta de cima não se fechou, ela ainda está aberta, só que quem que se fechou? A de baixo. Então, nesse estado, eu falo que o canal está inativo. Quando é que ele vai voltar a ficar ativado? Quando ele voltar para esse estado aqui, ó, ele abre a comporta de baixo e fecha a de cima. Quando ele estiver assim de novo, ele vai responder a um novo estímulo. Quando ele estiver desse jeito, ele não está respondendo. Esse período que o canal de sódio ainda não se fechou completamente, e eu não repolarizei ainda tudo, e não fechei meu canal de sódio como um todo, esse período é chamado de período refratário absoluto. Refratário a quê? Refratário a estímulos. Então não adianta eu estimular meu neurônio nesse momento, ele não vai gerar impulso. Por quê? Porque o canal de sódio ainda não se fechou da forma correta. A comporta de baixo está fechada e a de cima está aberta. É o contrário. A de cima tem que estar fechada e a de baixo aberta para ele estar pronto para ser ativado. Aqui ele está inativo. Nesse formato, o neurônio não responde a estímulos. Esse período que o neurônio não responde a estímulos, porque os canais de sódio ainda não se fecharam corretamente, completamente, esse período é chamado de período refratário absoluto. Aqui não adianta estimular, o neurônio não vai responder. Professor, e como seria uma simulação desse evento? Vamos ver um vídeo que vai mostrar para vocês, que vai dar uma ideia para vocês de como esse processo acontece. Eu vou tirar o áudio porque eu vou ir narrando para vocês, está em inglês. Ó, o que essa menina está fazendo? Reparem aqui, ó, ela tem um neurônio sensitivo na mão dela, e ela está colocando a mão dentro de uma panela que está aquecida, né? Então, esse neurônio sensitivo vai captar as terminações nervosas de dor, vão captar esse impulso, vão captar esse estímulo, transformar ele num impulso elétrico, e a despolarização vai vindo acontecendo. Olha o tamanho desse neurônio, gente. Né? Numa garotinha, talvez ele tenha aí um meio metro, num adulto vai ter mais que isso. Então, olha só, os canais de sódio vão se abrindo em cadeia.
que a gente fala que ele é dependente de voltagem? Porque à medida que o vizinho vai se abrindo, o seguinte abre junto, então eles vão abrindo em cadeia, é um efeito dominó. Então o estímulo aconteceu só aqui, ó, na ponta dos dedos dela que ela enfiou na panela quente. Os canais de sódio começaram a se abrir aqui. Aqui houve o atingimento da zona de disparo, mais 35 milivolts. E aí os canais de sódio do neurônio começaram a se abrir em cadeia. Vai vir até aqui. Esse impulso vai ser levado para onde, gente? Que estrutura é essa aqui? Medula? Medula espinhal. Essa informação vai ser levada para o sistema nervoso central aqui na região encefálica, para o cérebro, cerebelo, tronco cefálico? Vai, para uma resposta mais elaborada. Mas de imediato ela precisa de uma resposta motora. A própria medula gera essa resposta motora, que chama arco reflexo. Para isso, ó, a medula vai processar essa informação e mandar uma resposta por uma outra rede de nervos. Ó, agora é nervo motor. Nervo motor se comunica com quem? Sistema nervoso periférico? Não, os nervos são o sistema nervoso periférico, gente. Esse aqui é o sistema nervoso periférico sensitivo, que capta as sensações da periferia e traz para o central. O central devolve essa informação pelo sistema nervoso periférico motor. O motor se comunica com qual tecido? Muscular. Muscular. Esse músculo aqui vai contrair com qual objetivo? Para ela retirar a mão imediatamente. Vamos ver isso acontecendo? Ó. Receptores sensitivos, né, na mão dela, vão detectar o estímulo, vem para a medula, volta para o músculo, ela tira a mão. Mas calma, né? Esse vídeo não é tão simples assim. Agora ele vai pegar mais pesado. Ó, neurônio sensitivo na superfície da pele, traz a informação para o interneurônio que está na medula espinhal, ele manda uma resposta para o neurônio motor manda um estímulo para o músculo se contrair e ela tira a mão. Isso acontece numa fração de segundo. Esse é um mecanismo de arco reflexo, né? Quando a resposta vem da própria medula espinhal. Agora ele está te mostrando o que está acontecendo dentro do neurônio. Ó. Repararam que a gente está agora vendo dentro do neurônio e vamos ver a membrana do neurônio. Olha a membrana, tem uma proteína que é azul na membrana, jogando 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro e gastando energia para fazer isso. Quem que é essa, gente? Quem que é essa proteína em azul que está trabalhando aqui? É a bomba? A bomba de sódio e potássio. Como é que ela está deixando a carga dentro do neurônio? Negativo. Negativo. E fora? Positivo. Ó, 3 sódios de dentro, gasta energia, joga para fora. Pega 2 potássios do meio externo, gasta energia de novo e joga para dentro. Por isso, o neurônio fica positivamente carregado do lado de fora, negativamente carregado do lado de dentro. A bomba para de trabalhar em algum momento? Bomba de sódio, potássio, ATPase? Não. Olha o estímulo passando. Quem está se abrindo, gente, em resposta ao estímulo? O canal. Canal de quê? Canal de potássio. Meu Deus do céu. Não, né não. Olha o estímulo passando. Quem está se abrindo, gente? Quem é que tá se abrindo? Sódio. Tá entrando a bomba? Está entrando qual átomo? Sódio. Então esse é o canal, channel é canal de quê, gente? De sódio. Responde a estímulo e que se abre para entrar sódio, para o neurônio ficar positivo. Canal de sódio. Ó, entrou sódio. Depois que despolariza, vai despolarizar, né? Vai transmitir o impulso nervoso. Quem que vai abrir na sequência agora para repolarizar? A bomba. Não,
Esquece a bomba. A Potássio. bomba, ela só joga sódio para fora, potássio para dentro. Sódio para fora, potássio para dentro. Ela só corrige as quantidades de sódio e potássio. Ela não está envolvida na neurotransmissão. Quando há o estímulo, abrem os canais de sódio e sódio entra. Para repolarizar, qual canal que vai ter que abrir agora? O canal de potássio. O potássio. O potássio Na vai verdade, entrar no neurônio ou vai sair? Vai sair. Vai sair. Então, depois que há o estímulo, o canal de potássio abre para haver repolarização. Está te mostrando que vários estímulos precisam se somar para o neurônio sair do repouso. Não é qualquer estímulo que tira o nosso neurônio do repouso. Tem que ser um estímulo suficientemente forte para fazer isso. E aí, ó, esse impulso elétrico é conduzido pela terminação nervosa. Ó, passa o impulso elétrico, abre canal de sódio, sódio entra. Tá havendo o quê? Despolarização. A bomba está parada? Durante a despolarização? ela Não, nunca para, né? ela nunca para. Depois que despolarizou, o que vai precisar acontecer agora? Repolarização. Aí abre canal de potássio. E o potássio sai do neurônio. Aqui o neurônio está repolarizando. Como é que a carga dele voltou a ficar no interior? Negativa. E fora ficou positiva. Eu estou te mostrando isso aqui num gráfico. Ele saiu de uma carga negativa, ficou positivo a mais 35, atingiu a zona de disparo. Depois ele desceu de novo para menos 90, repolarizando, graças à abertura dos canais de potássio. Ele voltou a ficar negativo. Bomba de sódio e potássio parou em algum momento? Não. Olha, vai mostrar isso mais uma vez. Despolarizou, abre canal de sódio, sódio entra. Repolarizou, abre canal de potássio, potássio sai. Com isso, o impulso é transmitido até a terminação nervosa. E aqui na terminação nervosa vai ocorrer um evento chamado sinapse. Vocês não estão prontos para ver. O que é um processo sináptico, gente? Vocês devem ter reparado aqui no meu desenho que eu coloquei assim dentro do neurônio, a síntese de neurotransmissores. Então, onde no neurônio que há a síntese de neurotransmissores? No corpo celular ou soma. O neurônio, gente, normalmente, ele usa aminoácidos para sintetizar neurotransmissores. Mas ele pode usar outros ácidos orgânicos para produzir neurotransmissores, mas o normal é que ele use aminoácidos. Por exemplo, os neurônios vão usar triptofano para produzir serotonina, que é um neurotransmissor. Eles vão usar tirosina para produzir dopamina, que também é um neurotransmissor. Então, a síntese ocorre aqui. Esses neurotransmissores são colocados dentro de vesículas, pequenos sacos membranosos, né, cheios de neurotransmissores, que foram produzidos aqui, e esses neurotransmissores são conduzidos até as terminações nervosas do neurônio. Então, aqui nas terminações nervosas está cheio de vesículas contendo neurotransmissores. Essa figura mostra isso. Os neurotransmissores são produzidos no corpo celular e são conduzidos até a terminação axonal. Aqui está cheio de vesículas contendo neurotransmissores. Quando essas moléculas já estão velhas, oxidadas, elas voltam para o corpo celular, onde elas serão metabolizadas. Então, o nosso neurônio está eternamente produzindo neurotransmissores, eles são usados em várias sinapses, depois retornam para o corpo celular. Gente, o que é um neurotransmissor? O nome já diz, né? É uma substância que o neurônio produz com qual finalidade? Pensa no nome. Informação. Neurotransmissor. Neuro porque é produzido pelo neurônio. Transmissor porque ele transmite algo. Transmite o quê, Kenner? Transmite hormônios. Não.
Transmite o quê, Kênia? Quem não falou certo aí? Informação. Transmite informação. Qual que é a informação que o neurotransmissor vai levar para a célula muscular? Contrário. Qual é a informação que o neurotransmissor vai levar para uma glândula? Libere hormônio ou não libere hormônio? Qual é a informação que o neurotransmissor vai levar para outro neurônio? Transmita o impulso ou não transmita? A sinapse, gente, ela pode ser excitatória ou inibitória. Vai depender de quem? Do neurotransmissor. Tem neurotransmissor que estimula a próxima célula. Tem neurotransmissor que inibe. Então, a informação que vinha sendo conduzida, ela pode trazer para a minha próxima célula uma informação estimulante ou uma informação inibitória. Então, nem sempre o neurotransmissor vai ativar a próxima célula. Às vezes, ele vai inibi-la. Então, pensem sempre que existe sinapse excitatória e sinapse inibitória. Depende de quê, gente? Se é sinapse excitatória ou inibitória. Vai depender da informação que for passada. Depende do neurotransmissor liberado. Tá? O neurotransmissor pode ser um neurotransmissor excitatório, como a dopamina, como o glutamato, ou pode ser um neurotransmissor inibitório, como o GABA e a glicina. Então, eu tenho dois tipos de sinapse. O que é a sinapse? Gente, a sinapse é o evento em que o neurônio que recebeu o estímulo e está transmitindo o impulso nervoso, concorda que ele tem que agora enviar essa informação para uma outra célula com a qual ele não está ligado diretamente? Então, como é que ele consegue pegar essa informação que ele está transmitindo, ou seja, o estímulo ele converteu num impulso elétrico, está transmitindo. Como é que o músculo vai ficar sabendo disso? Como é que a glândula vai ficar sabendo dessa informação? Como é que o outro neurônio vai conseguir transmitir essa informação? No vídeo vocês viram ó, que um neurônio motor traz a informação, passa para um neurônio da medula e devolve. Deixa eu voltar aqui no vídeo. Onde que parou? 3:19. Tá vendo? No vídeo, vocês separaram que esse neurônio capta o estímulo, gera um impulso elétrico e traz até esse. Aqui ocorre uma sinapse. Ó. Esse neurônio passando a informação para esse. Esse conduz a informação até esse, aqui ocorre outra sinapse. Esse neurônio com esse, que é o motor. O motor leva a informação até o músculo. Aqui ocorre a última sinapse desse neurônio com o músculo. Está vendo que para uma célula passar a informação para outra, eu tenho que haver uma sinapse. O que é essa sinapse que tem que acontecer? Despolarização, repolarização. A sinapse é este neurônio aqui liberar neurotransmissores que vão levar a informação para o próximo. Só que para esse neurônio conseguir liberar neurotransmissores, a terminação axonal tem que despolarizar, ou seja, ela tem que ficar positiva. E quando ela fica positiva, o canal que se abre agora ó, é o canal de cálcio. Então, quando a terminação nervosa fica positiva, entra cálcio nela. A entrada de cálcio é um evento fundamental para que os neurotransmissores que estão dentro dessas vesículas sejam jogados na fenda. Aí, quem é que vai informar a célula muscular, a célula glandular, o outro neurônio, do impulso elétrico que estava sendo transmitido? O neurotransmissor, que pode estimular ou pode inibir a próxima célula. Sempre que a terminação axonal despolariza, cálcio que estava fora do neurônio entra. E esse cálcio ajuda a terminação axonal a liberar neurotransmissores.
Os neurotransmissores na fenda vão se ligar na célula glandular, nervosa ou muscular e passar a informação. Pode ser contraia, pode ser não contraia, pode ser libere neurotransmissores, não libere neurotransmissores, ou hormônios, libere hormônios, não libere hormônios, ou pode ser transmita o impulso nervoso ou pare de transmitir. A sinapse pode ser sempre excitatória ou inibitória. Ó, essa figura mostra para você ó, que qual é o primeiro evento sináptico? A despolarização da terminação axonal. Esse desenho aqui está mostrando a terminação axonal, o fim de um axônio. O que tem que acontecer no fim de um axônio? A despolarização tem que abrir canal de cálcio. Olha aqui o canal de cálcio. Só o cálcio tem que entrar. Para que o cálcio serve? Para pegar essas vesículas cheias de neurotransmissores, fundir elas com membrana e jogar o neurotransmissor na fenda. Uma vez na fenda, o que o neurotransmissor faz? Ele se liga em um receptor na próxima célula. Esse espaço onde os neurotransmissores estão sendo liberados, ou seja, o espaço entre um neurônio e outro, entre um neurônio e uma glândula, entre um neurônio e um músculo, esse espaço é chamado de fenda sináptica. E o que a sinapse acontece? O que é a sinapse? É esse neurotransmissor do neurônio anterior se comunicando, se ligando, passando a informação para a próxima célula, gerando uma resposta que pode ser inibitória ou excitatória. Isso é sinapse. E ela se dá em 5 etapas, que estão descritas aqui nesse slide. Então, um potencial de ação despolariza a terminação axonal. A despolarização abre canais de cálcio controlados por voltagem e o cálcio entra na terminação axonal. A entrada de cálcio inicia a exocitose do conteúdo das vesículas sinápticas, ou seja, as vesículas sinápticas exocitam, liberam o seu conteúdo, que é o quê? Neurotransmissores. O neurotransmissor liberado se difunde através da fenda sináptica, que é esse espaço entre uma célula e outra, e se liga aos receptores na célula pós-sináptica. A ligação do neurotransmissor inicia uma resposta na célula pós-sináptica. Essa resposta pode ser excitatória ou inibitória. Pensando que a sinapse está acontecendo aqui, ó, com a liberação de neurotransmissor por esse neurônio e o efeito desse neurotransmissor sobre a célula-alvo, que pode ser um músculo, uma glândula ou outro neurônio, se isso aqui é a sinapse, gente, quem é o neurônio pré-sináptico? Quem é a célula pré-sináptica? É sempre o neurônio. É esse aqui, não é? Quem é o pós-sináptico? É a célula que recebe o neurotransmissor. A célula que está liberando o neurotransmissor é a célula pré-sináptica. A célula que está recebendo o neurotransmissor é a pós-sináptica. Então, aqui nós temos uma célula pré-sináptica que está despolarizando e liberando neurotransmissores. E a que está se ligando nos neurotransmissores é a célula pós-sináptica. O nosso vídeo aqui de impulso nervoso mostra isso. Ó, nós estávamos nesse ponto, o impulso nervoso chegando na terminação axonal. Reparem que eu tenho a terminação axonal, várias vesículas contendo neurotransmissores, e do lado de cá eu tenho a célula pós-sináptica, o próximo neurônio, que vai receber a informação trazida por esse que despolarizou. Então, reparem, que é sináptica cleft, que é fenda sináptica, vesículas, dentro das vesículas, neurotransmissores. Vocês vão ver que ele vai mostrar ó, que a vesícula se funde, libera os neurotransmissores, eles vão se ligar em receptores da célula pós-sináptica, o neurônio que está recebendo a informação. Esses receptores respondem e olha só, está entrando sódio. Esse neurônio está despolarizando também.
Então, a informação, o impulso nervoso foi passado de um para o outro. Tá vendo que ele está mostrando para você? Ó, onde é que ele estava mostrando a sinapse aqui? Ó, entre essa terminação nervosa e esse neurônio. Vamos ver a sinapse de novo? Muito lindo. Então, vamos lá. Vesícula, neurotransmissor. Agora, ó, as vesículas se fundem na presença de cálcio, tá? Tem que ter cálcio. Libera o neurotransmissor. Ele vai se ligar em receptores no neurônio pós-sináptico ou célula pós-sináptica. Sódio entra, despolariza a próxima célula. É assim que o impulso elétrico é transmitido de uma célula para outra, num processo chamado sinapse. Sinapse química. Por que química? Porque envolve a liberação de um neurotransmissor, uma substância química produzida pelo neurônio. Esse neurotransmissor é liberado na fenda, e ele não fica aqui para sempre não, tá, gente? O principal destino desse neurotransmissor liberado, após ele estimular a célula pós-sináptica, é ele voltar para dentro do neurônio pré-sináptico, ele é recaptado. Então, o principal destino dos neurotransmissores liberados é ser recaptado. O segundo principal estímulo o segundo principal destino do neurotransmissor é ser inativado por enzimas. Então, tem enzimas que degradam o neurotransmissor. Eu estou mostrando isso aqui. O terceiro destino é o neurotransmissor se espalhar para fora da fenda. Aí ele é captado por uma célula da glia, um mastrócito, ou ele cai no sistema circulatório. Mas normalmente ele é captado por um astrócito. Então, o neurotransmissor liberado ele tem 3 destinos. O principal é ele voltar para o neurônio que o liberou, para ele ser usado novamente numa nova sinapse. O segundo destino é que alguns podem ser inativados por enzimas. E, por fim, alguns neurotransmissores podem se perder, sair para fora da fenda. E aí, células da glia, como os astrócitos, vão captar esse neurotransmissor perdido. É o destino dos neurotransmissores. As principais sinapses que nós temos são essas 3 que a gente acabou de ver. Neuroendócrina. Neuroendócrina é quando a sinapse acontece entre um neurônio e uma glândula. Neuromuscular, quando ela acontece entre um neurônio e um músculo. E neuronal, quando ela acontece entre um neurônio e outro. Sempre havendo liberação de neurotransmissores. Nunca se esqueça, o neurotransmissor liberado pode ser estimulatório, excitar a próxima célula, ou ele pode ser inibitório, deprimir a próxima célula. O que precisa acontecer para esse neurônio liberar neurotransmissores? A despolarização tem que chegar até a terminação axonal, ela tem que despolarizar, e quando ela despolariza, o canal de cálcio abre e entra cálcio. Entra cálcio, entra cálcio. A presença de cálcio é fundamental para que essas vesículas se fundam e lancem neurotransmissores na fenda. E eu preciso de neurotransmissor na fenda, porque o neurotransmissor é a molécula deste neurônio que vai levar a informação para a próxima célula. Pode ser um músculo, uma glândula ou outro neurônio. A imagem aqui mostra claramente aqui a fusão das vesículas para a liberação de neurotransmissores na fenda demanda a entrada de cálcio. É preciso ter cálcio. Certinho? Dúvidas, gente? Na dúvida, como que chegaram a essa conclusão, professor? Que coisa mais louca. Olha, a pessoa que descobriu isso, ela fez um estudo usando o neurônio da lula gigante. A lula, ela tem um axônio gigante. Então, o que ele fez? Ele criou um eletrodo, um mini eletrodo, inseriu ele dentro do axônio da lula e mediu a voltagem. Quando esse neurônio foi estimulado,
ele estimulou o neurônio da lula, né, e mediu a voltagem de novo. Ele viu que ela mudava de menos 90 para mais 35, usando eletrodos. Então, como o nosso neurônio é muito pequenininho, né, a gente não conseguiria enfiar um eletrodo dentro do nosso axônio. Mas o axônio da lula é gigante. Então, ele conseguiu enfiar um eletrodo lá dentro, viu a carga do interior dele em repouso, e viu a carga quando esse neurônio estava estimulado. Viu que ela mudava de menos 90 para mais 35. Isso foi o que ele fez de parte experimental. O resto, gente, foi tudo teórico. Ele sentou, na verdade foram 3 cientistas, que sentaram e foram tentar descobrir, teoricamente, como é que esse neurônio saía da carga de menos 90 para mais 35. O que acontecia? E aí eles postularam essa teoria da neurotransmissão, que envolve a abertura de canais de sódio e de potássio, que acabou se confirmando na prática. Então, embora tenha sido um experimento teórico, ele se mostrou totalmente verdadeiro. Então, pessoas que fizeram isso. Deixa eu ver se fala aqui, para vocês conhecerem. Enfim, são 3 pesquisadores, que eu nunca me lembro o nome deles de cabeça, mas os 3, que aparece o nome deles aqui, eles não se chama Eckler. Enfim, tinham várias teorias próximas. Aqui, ó, John Langley. Aqui não falo os 3. Enfim. Professor, a apostila é para ser respondida até que parte? Vamos falar disso já. Ela inteira. Mas vamos falar disso em breve. Peraí. Não é isso. Enfim, é em 1973, não estou achando o nome aqui dos 3, não são esses não. Mas são 3 pesquisadores que trabalharam, inclusive, de forma independente e ganharam o prêmio Nobel. Foi totalmente teórica a descrição do processo de neurotransmissão, mas depois, na prática, a gente viu que eles estavam corretíssimos. Tanto que hoje, ó, quando a gente quer parar a neurotransmissão, a gente usa bloqueadores do canal de sódio. E com o canal de sódio bloqueado, eu não despolarizo. Lá na farmacologia, vocês vão aprender que esse é o mecanismo de ação dos anestésicos locais. Por isso que quando eu uso um anestésico local, o pessoal, o cirurgião pinta e borda no meu tecido, né? Corta, costura, serra, e eu não sinto nada. Por quê? Porque meus canais de sódio estão bloqueados. Todos os neurônios daquela região não despolarizam. Então o impulso não é transmitido, por isso eu não sinto nada. Embora a pessoa esteja cortando, costurando, rasgando o meu tecido. Mas eu não sinto, porque os meus canais de sódio estão fechados, então não há despolarização. Os meus neurônios permanecem em repouso, sob o efeito do anestésico, porque ele está fechando o canal de sódio. Então até a farmacologia comprovou que o modelo proposto por eles estava correto. Realmente, se eu fecho o canal de sódio, o estímulo não é transmitido. Ou seja, o canal de sódio é super importante para gerar o estímulo, para gerar o impulso nervoso. Gente, eu teria que fazer agora, mas nossa, ficou tarde demais, são 10h30, a aula de muscular. E acho que vai ficar muito cansativo, porque neurotransmissão é muito pesado. Vocês que estão aí até agora, preferem fazer ela agora, a gente pode fazer tranquilamente, ela não é tão longa, ou a gente faz só uma introdução e vocês assistem ela gravada amanhã. Professor, vou ser sincero, eu vou assistir ela gravada.
Neurotransmissão é pesado, né? É porque é muita informação, eu tenho uma dificuldade de assimilar essa quantidade de informação e depois eu me recordar delas. Vai virar uma bagunça aqui. Não, é muita coisa mesmo. Eu vamos fazer o seguinte, só vou mostrar para vocês. Eu quero que... É até bom que vocês façam o desenho. Eu mandei no grupo também, mas está no mudo. Esse é o desenho da célula muscular. Vocês vão desenhar a célula muscular. E reparem, ó, que tem um nervo motor aqui despolarizando e liberando o neurotransmissor. Então, o que está havendo aqui? Uma sinapse. Uma liberação do neurotransmissor acetilcolina. E reparem que o neurotransmissor está se ligando num receptor na membrana da célula muscular. E a célula muscular vai responder a isso se contraindo. Então, na próxima aula, vocês vão entender como é que essa célula se contrai. Como é que ocorre o processo de contração muscular. E as estruturas, aqui eu vou falar um pouquinho das estruturas. Vocês vão ver que a gente tem os ossos, o músculo esquelético e tendões ligando o músculo no osso e ligamentos ligando um osso no outro. São tecidos conjuntivos, resistentes, elásticos, os tendões e os ligamentos. A grande diferença entre eles é que tendão liga osso em músculo. Ligamento liga osso em osso. Então, o ligamento estabiliza o movimento. O tendão permite o movimento. Na hora que o músculo contrai, ele puxa o osso. Por isso a gente se mexe. Cada célula muscular esquelética, que é a nossa musculatura de controle voluntário, ela é inervada por uma terminação nervosa específica. Olha que fantástico. Aqui nós temos um músculo com 3 células só, né, esquemático. Cada uma delas tem a sua terminação nervosa. O nervo motor se ramifica. Se a gente tiver um músculo, por exemplo, professor, se eu tiver um músculo com 100 mil células, com 1 milhão de células, a terminação nervosa vai ter 1 milhão de terminações nervosas, uma para cada célula? Sim. O músculo esquelético é inervado individualmente. Cada célula tem sua terminação nervosa. Por isso que ele se contrai de forma harmônica, né, conjunta. Essa é uma célula muscular que vocês vão desenhar. E vocês vão ver que a estrutura contrátil de uma célula muscular se chama sarcômero. Então, eu tenho uma união de sarcômeros que promovem uma estrutura de contração na célula muscular. O próximo desenho é um sarcômero relaxado e um sarcômero contraído. Então, são os 2 desenhos que vocês vão fazer, façam eles antes de assistir a aula. Essa aula de muscular deve ter uns 30, 45 minutos. Se a gente não tivesse perdido aquele tempo todo no início da aula, a gente teria conseguido fazer pelo menos essa parte aqui. Talvez faltaria só o sarcômero. Tem um bom vídeo também para ajudar a entender esse tema. Vou gravar essa aula com muito cuidado, tentar fazer ela aí dentro de no máximo 40 minutos, para ela ficar rapidinho, e vocês poderem assistir. Quanto à apostila, deixa eu lá me dirigir. O único conteúdo que vocês não vão conseguir responder, mas eu vou pedir que tentem. Tá? Então, não vai precisar, eu vou mandar o desenho e vou pedir que vocês tentem responder ao estudo dirigido. A aula nós vamos ter sobre esse sistema endócrino. São as questões 31, 32, 33, 34. Então, 4 questões que vocês não conseguem responder porque são referentes ao sistema endócrino. Eu vou pedir que tentem, mesmo que de forma simplificada, responder essas questões na apostila. Eu vou gravar um vídeo dando instruções de como responder todas as questões, inclusive essas. Então, pode ajudar. Vou mandar o desenho do sistema endócrino para vocês fazerem. Então, pode pôr esse desenho aqui na apostila, na página, possivelmente vai ser na 32. Não. Página 30 ou 31, devo mandar o desenho de endócrino. Só que o endócrino, a única coisa que vai acontecer é que ele não vai cair na prova.
até porque já tem conteúdo para fazer umas 16 provas. Então, o endócrino não cai na prova. O endócrino só vai cair na prova, não vai cair em prova nenhuma, nunca. Acaba agora, né? Segunda viagem, tô louco. Então, o endócrino não cai, a matéria vai parar em sistema muscular, tá bom? Mas é para fazer a apostila, é para fazer o desenho de endócrino, é para tentar responder as questões. E na semana de vista eu vou deixar gravada a aula de endócrino, que é um sistema